tudo bem? Hoje estamos aqui para falar agora do segundo trimestre de gravidez, do nosso diário de gravidez que estou fazendo. E quem não assistiu ainda sobre o primeiro trimestre, eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá assistir antes de começar a assistir esse do segundo trimestre. Então, vamos com os sintomas. Quais foram os sintomas que eu tive no segundo trimestre? Como vocês viram no primeiro trimestre, eu tive muito enjoo. Eu tenho enjoo até hoje, eu já estou no terceiro trimestre. Eu tenho enjoo até hoje, eu tomo remédio até hoje. Eu fui uma das felizadas, vamos dizer assim, que ainda sentem enjoo. Mas hoje é mais tranquilo do que foi no primeiro trimestre. Uma coisa que eu reparei foi que as minhas unhas e o meu cabelo começou a ficar mais forte. Coisa que eles sempre foram um pouco fracos. E com a gravidez eles deram uma melhorada. Sei que depois do parto pode ser que o cabelo caia. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas são fatos, então a gente vai levando. O meu cansaço deu uma diminuída, mas nem tanto. Porque a maior parte do meu cansaço não era só por conta da barriga que estava crescendo e tal, mas por conta da medicação que eu tomava. Então, que eu tomo, né? Era de manhã, de tarde e de noite. Então, aquilo me dava muito sono, me deixava muito cansada. E aqui em casa tem escada. E subir e descer a escada era horrível. Daí, no segundo trimestre, uma coisa que antes de engravidar eu pensava é que engravidou, tudo fica preto. Que a primeira coisa que eu ia notar é que meu peito ia ficar, a auréola ia ficar preta, que a barriga ia ficar preta, que lá embaixo ia ficar preta, que a axila ia ficar preta, mas não foi desse jeito. Ele começou a escurecer no segundo trimestre, aí eu percebi que as minhas axilas começaram a ficar mais escuras, isso que eu não tenho pelo debaixo das axilas, porque eu fiz a laser, e mesmo assim, por conta do hormônio da gravidez, que começou a ficar bem escuro e ele era bem branquinho. Mas eu sei que isso vai sumir com o tempo depois do parto. Outra coisa que eu percebi foram as auréolas dos meus peitos. Eles começaram a ficar bem pretos, bem escuros e começaram a crescer, ficar bem grande. Eu tenho o bico do peito bem pequenininho, ele é bem pouquinho. Um é um pouco mais para fora do que o outro. E conforme foi crescendo, eles foram saindo um pouquinho, mas ainda não é muita coisa, eles são bem pouquinho, mas é diferente da minha mãe, que o da minha mãe ele é todo para dentro. Então, graças a Deus, eu ainda tenho um pouquinho de bico. Além dos seios escuros, começou a surgir a linha negra. Começou a surgir aqui e lá de baixo. Aí chegou até o umbigo. Aí já pro final do segundo trimestre ele começou a subir de novo. E tá mais agora aqui perto dos seios. Mas fez a linha negra. Rodolfo até brinca e disse que minha linha negra ela é meia torta. Uma outra coisa que eu percebi é que quando eu andava durante mais de 10 minutos, como a barriga foi crescendo, né? Conforme a barriga foi crescendo, eu fui sentindo uma dor pélvica, assim. E aquilo começou a me... Como é que fala? Eu comecei a ficar meio assim, preocupada. Então, numa das consultas com a médica, eu perguntei se isso era normal. Ela falou que sim, que isso era além do peso da barriga, era o músculo da pelve que o útero ele vai crescendo, ele vai puxando, né? Então, eu ia sentir isso durante o decorrer da gravidez inteira, inclusive algumas cólicas eu ia começar a sentir também, mas que desde que eu tinha que acompanhar, porque ele não podia vir cólica com sangramento. Eu, graças a Deus, não tive sangramento em momento nenhum, foi tudo bem, tudo ok. Mas só tive esse desconforto. Tenho até hoje, às vezes quando eu ando, a gente vai andar com a Magali lá de fora, que eu ando, fico muito tempo em pé, aí eu sinto a dor aqui assim, debaixo da barriga, no pé da barriga. Eu comecei, conforme a barriga foi crescendo, né, comecei a sentir dor nas costas, bastante dor nas costas. Eu comecei a sentir dor nas pernas, principalmente para dormir.
Uma das recomendações é que depois da 20ª semana, se eu não me engano, é que a mulher durma do lado esquerdo. E como eu nunca tive esse peso antes, se eu dormir durante muito tempo do lado esquerdo, minha perna começa a doer. Eu não consigo ficar. Então eu comecei a dormir sentada. Outra coisa que me fez dormir sentada eram a azia e refluxo. Logo assim que a barriga cresceu mesmo mais, que você via a barriga, né? Que dava pra perceber que eu não estava gordinha e sim que eu estava com um bebê crescendo na barriga. E os órgãos começaram a subir e eu comecei a ter muita azia. Além da azia, eu tive refluxo. Mas foi... Sim, só o fato de dormir sentada já resolve. Continuei tendo a má digestão e o intestino solto. Ele ficava entre solto e normal. Não tive muitos intestinos presos. Dá pra contar nos dedos quantas vezes eu tive o intestino preso. Quando eu tava com 4 meses, eu comecei a sentir uma fome desesperadora. Foi aí que eu comecei a engordar. Quando eu tava por volta de 4 meses, eu tava por volta de quanto tempo? Entre a 13ª e a 20ª semana foi aonde eu tive muita fome. Mas era uma fome assim enlouquecedora. Eu nunca tive essa fome antes. Era uma fome que eu acabava de comer, eu queria comer de novo. Eu sentia que meu estômago estava cheio, mas eu sentia uma fome que não passava. Só passava se eu tivesse dormindo. E por conta disso eu engordei bastante nessa época, entre a 13ª e a 20ª semana. Rodolfo, coitado, sofreu nessa época pra fazer comida pra mim, porque nessa época eu já voltei a conseguir comer outras coisas que eu não estava conseguindo. Ele voltou a fazer comida com alho, por exemplo, bem menos, mas voltou a fazer. Mas eu queria comer tudo. Aqui a gente faz compra no Costco. É tipo o Atacadão no Brasil, não sei se na sua cidade tem. Mas é tipo o mercado que vende de vários pacotes num só. E normalmente a gente faz esse tipo de compra a cada 3 meses. E a gente passou a fazer a cada 1 mês, praticamente. Não, cada mês? Tipo, a cada 15 dias, praticamente. Então, assim, eu tava comendo muito e tudo que tinha eu comia. Assim, uma vantagem é que nessa época eu não tava conseguindo comer nada com lactose, como eu falei no primeiro vídeo, e nada doce. Eu queria comer tudo salgado, tudo muito salgado. Se eu pudesse tacar sal na comida, eu tacava sal na comida. Então, assim, eu queria comer muito e muito salgado. E foi a época que eu mais engordei. Eu engordei, acho que num total de... Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui no aplicativo. A outra coisa que eu não falei no vídeo anterior é que eu sigo 2 aplicativos. Eu tenho 2 aplicativos, que é o Gravidez Plus e o Baby Center. Por que eu uso os 2? Só porque uma coisa tem um e outra tem outra. Às vezes em um aplicativo fala uma coisa e no outro meio que acrescenta. E por isso que eu gosto de usar os 2, mas nada em particular. Então, eu engordei entre a 13ª e a 20ª semana 6 quilos. Eu engordei 6 quilos. O que eu tinha perdido, na 15ª eu já tinha recuperado o que eu já tinha perdido e tava com 1 quilo a mais. Na 17ª semana, eu comecei a sentir o bebê mexer. Foi mágico, parecia assim que era um monte de borboletinhas dentro da barriga. E foi depois que eu coloquei a Magali no meu colo e eu senti. Aí acho que ela meio que pressionou um pouco minha barriga e eu senti umas borboletinhas na barriga. Aí a partir daí foi só aumentando a sensação do bebê mexer lá dentro. Depois da 20ª semana eu comecei a ter que dormir sentada. Porque eu não conseguia dormir de lado, porque doía minha perna. Doía toda a minha perna, entre aqui da cintura até o calcanhar. Doía mesmo como se tivesse alguma coisa enfiando umas agulhas em mim. Eu não conseguia dormir de lado, então eu tive que passar a dormir sentada. Outro motivo é porque eu tive refluxo e a azia também não me deixava ficar deitada durante muito tempo.
mesmo sabendo que de lado é uma boa posição para digestão, mas eu não conseguia. Então, eu passei a sentir a necessidade, eu passei a dormir sentada. Outra coisa é que, em relação à qualidade do sono, é que eu passei a acordar mais vezes durante a madrugada para poder fazer xixi, porque dá uma vontade a cada hora para ir no banheiro fazer xixi. Principalmente depois que o bebê começou a mexer mais, que eu sentia, parecia que ele tava assim, fazendo assim, com os pezinhos na minha bexiga, ou a cabeça fazendo assim, e aí eu tenho que ir mais vezes, tive que ir mais vezes no banheiro na madrugada. Então eu comecei a sentir menos, eu comecei a dormir menos, eu comecei a dormir, acordar na madrugada em 2 a 3 vezes na noite. Em relação a desejos, se eu tive algum desejo, o único desejo que eu tive era de comer coisa salgada. Na verdade, eu acho que era o meu corpo pedindo sal, porque eu sempre tive a pressão muito baixa e na gravidez não foi diferente, a minha pressão continua baixa e eu precisava comer sal. Era o que eu queria, era comer comida salgada. Tanto é que eu tacava sal em qualquer coisa que eu fosse comer. Então, o único desejo que eu tive foi comer comida salgada. Nada... Eu diria que Rodolfo teve mais desejos do que eu. No segundo trimestre, a gente começou a fazer os exames. Com 13 semanas, a gente fez o nosso primeiro morfológico. E esse Rodolfo pôde ir porque nesse nós pagamos. A gente não foi pela saúde pública, a gente decidiu pagar porque ele englobava mais... porque o exame que você vê se tem... se o bebê pode ter a síndrome de Down, né? E esse daí a médica tinha indicado para fazer porque ele englobava mais, além da síndrome de Down, ele englobava mais outras doenças que o bebê possa ter. Então a gente decidiu e foi a melhor coisa que a gente fez, porque no particular Rodolfo pôde ir e no público, que foi com 20 semanas, Rodolfo não pôde ir, porque aqui, em questão de segurança, eles não deixaram ir. Então, o primeiro morfológico nós fizemos com 13 semanas. Rodolfo assistiu, viu o bebê mexer e ele não parava de mexer, muito engraçado. A médica fazendo lá ultrassom, tudo e tal, e aí ele não parava, ele ficava pirulitando dentro da barriga. Teve uma hora que ela até mexeu assim na barriga. Para, neném, pra eu poder ver, porque ela precisava medir as coisas, né? E aí, Rodolfo ficou assim, como assim, tá brigando com meu bebê? Porque ele não parava, o bebê não parava, ficava pirulitando, pirulitando, pirulitando. E aí, quando ela fez isso, ele deu uma catadinha, ela conseguiu medir tudo direitinho. E aí, essa foi com 13 semanas, foi a ultrassom mais exame de sangue. Eu fiz exame de sangue e de urina também, além desse do morfológico. Com 20 semanas, eu fiz a translucência nucal, que também deu tudo normal, tudo bonitinho. E na translucência nucal, que é com 20 semanas, a gente poderia saber qual que é o sexo do bebê. Mas, em uma conversa antes com Rodolfo, nós decidimos que a gente não quer saber o sexo do bebê até o nascimento. Alguns amigos querem nos matar por conta disso. Porque diz que não é justo, que eles vão perguntar para a médica qual é o sexo do bebê, porque eles precisam saber qual é o sexo. Mas para nós, para quem é tentante durante muito tempo, sabe que pouco importa se o bebê é menino ou se o bebê é menina, o que importa é a saúde do bebê. Então foi por isso que a gente decidiu não saber o sexo do bebê com as 20 semanas. E a gente não tem essa curiosidade de querer ficar sabendo, por quê? Porque se eu comprar isso é menino. Não, a gente tá super tranquilo, a gente quer saber se o bebê tá bem ou não. Então, vocês sempre vão escutar a gente falar o bebê e não ele ou ela. Você já sabe, pra quem não sabe, vai ser a Sarah se for menina ou Joshua se for menino, mas que só vamos saber mesmo no parto. Em relação aos produtos, quais foram os produtos que eu usei no segundo trimestre? Então, no segundo trimestre eu passei a usar alguns produtos para não me dar estria. Eu comprei tudo pela Amazon, Rodolfo comprou para mim. E no começo do segundo trimestre eu usei esse óleo da Palmer's. Nem tem mais, eu só guardei
o recipiente para mostrar para vocês que foi esse óleo que eu usei da Palmer's. Eu comprei também e uso até hoje esse creme da Palmer's contra estria. Não tive estria até hoje, graças a Deus. Em nome de Jesus não terei. E também essa manteiga. Eu gosto muito da manteiga. Ela tem um cheiro maravilhoso, ó. Ela é bem densa. E também eu usei o Bio Oil, que é esse. Que o primeiro eu ganhei da minha nossa, a Nath, ela que me deu, um menorzinho. E eu gostei bastante desse. E passei a usar só esse óleo, não comprei mais desse outro aqui. Eu gostei bastante desse, gostei do cheiro. Saiu um pouco do cheiro dos cheiros da Palmer's. Eu gosto bastante desse cheiro. Ops. Então, de óleo, eu tô usando do Bio Oil. Creme, eu uso o da Palmer's. E a manteiga. Eu fico revezando, eu sempre uso o creme e a manteiga, ou o creme e o óleo. Sempre uso os dois. Além desse meu hidratante também, que eu passo pelo resto do corpo. Então, eu passo só o Palmer's e o óleo na barriga, nos seios e aqui na perna e na bunda. E o meu outro hidratante eu passo pelo resto do corpo, onde eu não passo os da Palmer's. Começou a ficar mais frio por aqui e a minha pele começa a ficar mais ressecada, principalmente do rosto. Então, eu passei a usar essa água termal da La Roche, que eu já tinha aqui em casa, então eu passei a usar. E quando meus lábios estão muito ressecados, ou aqui assim tá muito ressecado porque bate o vento, eu uso o Bepantol Baby. É um Bepantol normal, não é o Derma, é o que eu uso no meu rosto. Ah, uma outra coisa que eu passei a fazer também, que é hidratar meu corpo, além de hidratar com os cremes e óleos e tudo, foi beber muita água. Eu sinto muita sede, então eu acabo tomando muita água. Coisa que eu não fiz muito no primeiro trimestre, que eu esqueci de falar. Eu não conseguia tomar muita água, porque eu tomava água e me dava dor de barriga. Eu comia e me dava dor de barriga, então eu corria pro banheiro. Então, eu não consegui tomar muita água no primeiro trimestre. Em compensação, no segundo trimestre, me desandei a tomar água, me desandei a comer, me desandei a fazer tudo isso. Em relação a presentes e compras, nós compramos o carrinho, o Bebê Conforto e o... Eu não sei como que chama no Brasil a outra. É tipo um bercinho, só que é do carrinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só mostrando o carrinho pra vocês e as coisas que nós ganhamos, porque nós ganhamos muitas coisas. A maioria das coisas que nós temos são de doação, que a gente ganhou de amigos. A compra mesmo, a gente comprou o carrinho, o kit do carrinho, né? Que é o kit viagem que eles falam, que são 3 em 1. Deixa eu ver o que mais. Eu vou mostrar duas coisas que nós compramos que é lindo demais, porque vai nascer no inverno. Então precisa estar bem agasalhadinho. Assim que a gente soube que a gente estava grávida, a gente viu um anúncio no Marketplace, onde a gente viu esse casaco. Olha que coisa mais linda. Ele é um casaquinho de frio, ele vai de 0 a 3 meses. Ele é bem quente por dentro, porque como vai nascer no inverno, então ele precisa ser bem quente para aquecer bastante o bebê, ó. Bem quentinho. A gente comprou esse, que esse daqui ele parece ser menor que esse outro que nós compramos, que também é bem quentinho. E ele tava novo, a moça também vendeu pelo Marketplace. Esse daqui ele tem até a coisinha até hoje, ó, nunca usou. Ela comprou, mas ela não usou. Ó, ele é muito gostosinho. E também é bem quentinho por dentro. Nós compramos algumas coisas em venda de garagem, que aqui tem, que tem bastante.
venda de garagem. Mas se vocês quiserem, eu mostro todas as coisinhas em um outro vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse de ver. Se não, a gente vai mostrando lá no Instagram. Normalmente eu mostro as coisas lá no Instagram. Quem não segue, segue lá. Muitas coisas eu mostro lá, principalmente a evolução da pancinha. A pancinha tem lá a evolução, mas eu vou deixar aqui também a evolução da pancinha desse segundo trimestre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijinhos, até mais!